Quero falar mais sobre os efeitos do tarifaço, mas sob a ótica de quem mora nos Estados Unidos e acompanha tudo de mercado financeiro. Will Castro Alves está aqui conosco, estrategista-chefe da Avenue, diretamente lá de Miami. Will, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. E quero saber como que esse tarifaço repercute para os investidores norte-americanos, para a população e o quanto isso traz ou leva também um sabor amargo, a exemplo do que está acontecendo, por exemplo, com os produtores de café aqui do Brasil. Boa noite. Boa noite, Evandro. Obrigado pela oportunidade de estar falando. Hoje, excepcionalmente, aqui do Brasil, estou visitando, mas semana que vem estarei em Miami, mas sempre ligado com o que acontece lá nos Estados Unidos. A verdade é que o mercado financeiro ele já veio se acostumando, né, com a ideia dos 15% de tarifa. Logo no início, lá quando se falava que o Trump ia implementar tarifas, se falava exatamente numa alíquota próxima, aí a 15%. Aí depois ele veio com 50%, 40%, 39%, dependendo do país, e isso assustou como um todo. Então eu diria que a economia americana ela segue bem, segue resiliente. Obviamente, se você perguntar para os CEOs das empresas, e a gente está acompanhando os resultados corporativos, eles mostram exatamente isso, né? Eles mostram um receio aí em relação exatamente às tarifas, né? O quanto isso vai impactar ou não a economia. Mas, por hora, a verdade é que a economia segue rodando, a roda continua girando nos Estados Unidos. Will, e a gente estava acompanhando também aqui um movimento de memes, porque tudo vira meme nesse momento, seja a desgraça ou a felicidade, né? E aí, a gente viu muitos memes do taco, né? Trump always chickens out, que significa o Trump sempre amarela. E muita gente fazendo publicações sobre isso. Colocaram até essa imagem dele vestido de frango. Isso também, essa sensação, também ela é sentida lá fora? As pessoas também têm essa coisa da imprevisibilidade do Trump e o quanto muitas vezes ele joga medidas e ameaças que depois saem bem distantes do pragmatismo das decisões? De fato, isso também acalmou e ajudou o mercado. Você vê a Bolsa Americana nas máximas históricas, né? A despeito de todos os receios que se tem, quem tem investido nos Estados Unidos não tem se arrependido, né? A Bolsa tem remunerado os seus investidores. Parte disso se deve a essa interpretação de que sim, o Trump ele ameaça e depois ele acaba não cumprindo um valor tão alto de tarifas ou propostas tão agressivas assim, e aí criou-se essa ideia do Trump always chicken out, mas a verdade é que hoje o mercado, de certa forma, até, de novo, comemora uma tarifa de 15%, que até pouco tempo atrás era um absurdo, mas porque chegou a ser muito maior e veio se reduzindo na média, em geral, né, para os países, isso acabou sendo bem recebido. Então, se por um lado existe essa brincadeira, esse meme do Trump always chicken out, a verdade é que a administração Trump está implementando aí tarifas e a Europa já aceitou, outros países já vieram fazendo acordo, como Japão, Indonésia, Vietnã, Reino Unido e o Brasil. E hoje mesmo eu postei um gráfico na minha rede social mostrando exatamente isso. Quem negociou conseguiu tarifas menores. Pouco isso serve de lição aí para o Brasil, né? Will, e para a gente arrematar, eu quero saber também se essa volatilidade, se essa imprevisibilidade mexe com as decisões de investidores brasileiros que atuam no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Sabe que tem aumentado bastante essa demanda, esse interesse, exatamente pelo receio que possa ter, tal qual a gente já viu em outros países, como a Argentina, que implementou limites e controles de capital para a saída de recursos para o exterior, ou mesmo em casos mais extremos, como o caso da Venezuela, ou até mesmo na Rússia, não ter o dinheiro fora foi muito ruim para o pequeno investidor. Ter dinheiro, ter parte da sua poupança no exterior é sempre uma proteção daquele risco de geografia que acontece somente no Brasil, ou só na Argentina, ou só na Colômbia, e por aí vai. Então, a verdade é que, assim, tem catalisado até a própria mudança do IOF, né? Ou seja, de uma hora para outra muda e tudo mais, e aí vem uma canetada e muda de novo. Tudo isso catalisa, gera aquele sentimento de que, não, eu preciso me proteger, eu preciso ter investimento no exterior, e que bom, eu acho que cada vez mais isso tem caído no conhecimento social geral dos brasileiros, e é uma forma aí de proteção, de poupança para todos,
e a gente está de braços abertos para receber e ajudar os brasileiros que querem investir no exterior. Will, muito obrigado por conversar conosco. Uma ótima quinta-feira para você e boa estadia aqui no Brasil também. Obrigado, tchau, tchau. Grande abraço.